Então, sejam muito bem-vindos para quem está assistindo a gravação, para quem está aqui ao vivo. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Então vamos lá para o nosso bate-papo, nosso encontro hoje, né? Quero agradecer a presença de todos, a inscrição de todos aí, para falar de um tema que eu acho que já está, quem é colega dentista já deve ter ouvido alguma coisa aí, em algum lugar, em algum momento, né? E agora a gente está chegando no momento que a gente tem que começar, agora não dá mais para vacilar, não dá mais para errar, né? Hoje a gente tem a participação do Dr. Roberto Rossi, que ele é dentista e advogado também, que ele atua muito nessa questão de responsabilidade civil, com apoio da Lexly, que é uma ferramenta digital que ajuda no processo de construção de documentos, contratos, termos, essas coisas todas relacionadas ao direito, né? Antes de mais nada, eu queria apresentar para vocês, para quem não conhece, a ABEL, Associação Brasileira de Empresas, Empresários de Odontologia. Nós somos fundadas em novembro de 2019, né? Um pouco antes da pandemia, e aí ficamos um pouco em planejamento, parado, mas agora retomamos todas as atividades. A ABEL tem o propósito de ajudar o empreendedor do segmento odontológico, de apoiar o empreendedor nas principais demandas, né? Então, quem que é o empreendedor de odontologia? Aquele colega que tem um consultório, uma cadeira isolada, aquele colega que tem 2 cadeiras, uma clínica, aquele colega que não tem estabelecimento comercial, mas presta serviço para outros estabelecimentos, aquele colega que tem uma clínica de radiologia, um laboratório de prótese, o dono da dental, aquele que presta consultoria. Então, todo mundo, todos os players que estão envolvidos no ambiente odontológico são muito bem-vindos na ABEL, né? E o propósito da ABEL, a missão da ABEL é tentar tornar o ambiente de negócio da odontologia menos burocrático, menos difícil, com referência de parceiros que entregam serviços. Hoje eu sei que a maioria dos colegas, eu sou colega dentista também, sou bombardeado por anúncios no Instagram, nas redes sociais, para vender leads, prometendo um monte de coisa no consultório, e às vezes a gente não corre um sério risco de ter algum prejuízo, né? Então, só para apresentar um pouquinho para você, Isabel, qual que é o propósito também dessa questão do associativismo, né? Por que se associar? Por que estar em formato associativo, né? Primeiro porque a gente precisava formalizar juridicamente esse grupo de empresários, esse grupo de empreendedores, para que a gente pudesse negociar, pudesse entrar com ações, pudesse trabalhar, pudesse negociar com grandes empresas, né? E o associativismo nada mais é que um modelo de colaboração entre as empresas e os empresários em busca de interesses em comum, né? E aí a gente, dessa união, a gente tem vários benefícios, como vantagens econômicas, a gente consegue negociações melhores, com condições melhores de pagamento, conquistas relacionadas à representação de classe, defesa do nosso interesse, né? Questões relacionadas a tributos, a contabilidade, a direito, né? E hoje a gente vem falar da questão da responsabilidade civil, que é um tema também muito importante, que a gente tem que começar a entender e ter parceiros para começar a prevenir, né? Eu sempre gosto de apresentar aqui os 5 princípios do associativismo, né? Primeiro princípio para eu estar presente, fazer parte da BEL, é uma adesão voluntária e livre, diferente de conselhos regionais, diferente de sindicatos, onde há a necessidade de estar, às vezes a obrigatoriedade de estar contribuindo, né? A gente também tem um princípio da participação econômica, então todos os sócios unidos para a gente criar, poder proporcionar esses eventos, poder proporcionar eventos presenciais, poder contratar professores de renome para trazer informação que possa ser relevante para o nosso dia a dia. Além disso, uma principal característica que eu falo sempre que é a autonomia e independência. A gente não tem regulação de ninguém, nenhum conselho, nenhuma entidade nos regula. Então, nós temos essa autonomia e independência para propor o que a gente acha que faz sentido para a melhoria do ambiente, né? Além do que do princípio da educação, formação e informação, que é o que a gente vai fazer hoje, né? E o princípio da interação, né? Então, a gente está inteirado com esse novo momento que a odontologia está vivendo, né? Esse momento que a gente tem visto aí um aumento no número de profissionais, um aumento no número de clínicas, um aumento do número de empresários não dentistas no segmento odontológico,
né? E propor também o princípio da interação, né? Essa história a gente sempre ouvia que dentista não é unido, é o momento agora da gente realmente unir e trazer um ambiente melhor. Então, o associativismo hoje eu vejo com bons olhos, a gente precisa mudar, a ABEL é uma entidade de classe, sim, porém com uma nova mentalidade, com a mentalidade do empreendedorismo, com a mentalidade de buscar por melhoria contínua, compartilhar conhecimento e multiplicar os resultados das nossas clínicas, né? Eu faço convite aqui para quem estiver assistindo no notebook, se quiser escanear com o celular, esse QR Code vai para o nosso gerenciador de links de parceiros. Caso contrário, você pode entrar no nosso Instagram, @abelnacional, lá tem o link na bio, tem esse mesmo link que vai apontar todos os nossos parceiros, as empresas parceiras que estão trabalhando com a gente, apoiando o empreendedor de odontologia. Né? Aqui a gente tem uma condição de associativismo para você fazer parte da ABEL, é um valor anual de contribuição, né? Eu falo que não é uma taxa, não é uma contribuição, você tem alguma contrapartida em troca dessa contribuição. Então, caso vocês queiram participar, também aqui tem o nosso link, no nosso link da bio também tem o link para você preencher e formalizar a presença na ABEL. O que a gente está, a contribuição desse ano é de R$228, tá? Para os primeiros 500 sócios, tá? Então, quem tiver interesse, quem tiver dúvida, quem quiser conhecer mais da Bel, também pode entrar em contato comigo, ou pelo WhatsApp, ou pelo próprio Instagram, que eu apresento mais detalhes do nosso trabalho que a gente tem como projeto aí para os próximos meses, né? Agora eu vou apresentar o nosso convidado, eu vou pedir para ele compartilhar a tela, o Dr. Roberto, para que ele possa bater esse papo com a gente. Eu pedi para o Dr. Roberto para que ele fosse bem direto ao ponto, né? É um tema que a gente já foi meio que massacrado aí com informações, né? Então eu pedi para que ele fosse direto ao ponto nos principais documentos que hoje a gente precisa ter para blindar o risco de ter processos e discussões jurídicas, né? Primeiramente, queria te agradecer aí, Beto, por ter topado aí em bater um papo com o pessoal, e aí é com você agora, pode conduzir aí o nosso bate-papo. Qualquer coisa eu estou aqui para qualquer problema técnico, pode me chamar. E vamos ao chat, pessoal, para tirar dúvidas, mandar perguntas para ele, e ao término a gente faz um bate-papo aí. Tá bom? Acho que está no mute aí, Roberto. Está no mute o microfone. Aí. Todos? Estão escutando agora? Sim, agora foi. Obrigado, Fernando, você pelo convite, pela oportunidade de eu compartilhar meu conhecimento aí na área, minha experiência que eu tenho nessa área. A ideia mesmo hoje é fazer uma coisa bem resumida, mesmo um bate-papo, direto ao ponto, né? Que a gente fala não vou ficar explicando o que é responsabilidade civil, jurisprudência, o que está acontecendo. Vamos falar diretamente como fazer para se prevenir, evitar demandas judiciais, evitar dor de cabeça. Qualquer momento que alguém quiser perguntar, interagir, pode chamar no meio da apresentação, fazer um chat. O mesmo. Negócio. Então, vamos lá. Eu sou cirurgião dentista, sou formado junto com o Fernando, já vai fazer 21 anos que estou formado pelo UNIP. Depois eu acabei fazendo Direito também. E agora, recentemente, há alguns anos, uns 6, 7 anos atrás, eu consegui conciliar as duas profissões, aí, a odontologia e a advocacia, através do direito médico e odontológico. Hoje, por incrível que pareça, existe uma especialidade na advocacia para lidar somente com questões de erro médico e erro odontológico. Então, eu faço o direito odontológico, é a oportunidade que eu tive de unir as duas experiências aí, né? Experiência clínica como dentista e experiência como advogado. Então, hoje, como advogado, eu atendo exclusivamente cirurgiões dentistas. Então, minha vivência como advogado é só defendendo dentistas em processos cíveis e em processos éticos. Então, as duas áreas é só o que eu faço hoje como advogado. Eu não atuo em demanda trabalhista, em outro tipo de demanda.
Então, eu estou bem especializado nessa área, estou bem focado nisso, tentar achar esses nichos aí, e daí, através disso, passar a experiência para vocês de aonde que estão os pontos aí que a gente pode pegar para evitar problemas, dores de cabeça. Como que eu passo? Clica um Enter aí. Não está indo, deu uma travada aqui. Ou a setinha para frente. Está passando. Deixa eu fazer de novo aqui. Agora foi. Então, vamos lá. Quais são os principais motivos hoje das ações judiciais contra os dentistas? Todo mundo acha que o principal motivo de uma demanda judicial é o erro odontológico em si. Existe bastante demanda por erro odontológico, mas, por incrível que pareça, não é o erro odontológico o principal motivo. O principal motivo que eu falo quando a gente vê uma petição inicial é problema de relacionamento. Dentista e paciente, em algum momento, esse relacionamento degringola, e nem sempre o problema foi um erro odontológico em si, mas foi uma falta de diálogo ali, e daí acabou culminando numa ação judicial. Então, eu sempre coloco que o primeiro ponto a investir em uma clínica é relacionamento. É ter um bom relacionamento com o seu paciente, através de todos os canais de comunicação, e tentar ter essa percepção da hora que o problema está começando a surgir. Segundo lugar é a expectativa e a realidade, né? É a gente ofertar um serviço, oferecer uma propaganda de muito antes e depois, rede social, então cria uma expectativa exacerbada no cliente, no nosso paciente, e daí acaba frustrando ele e não atingir aquela expectativa que ele estava esperando do tratamento. E os erros odontológicos em si, que acabam vindo na consequência de tudo isso. Hoje, as especialidades mais processadas na odontologia, que a gente tem o maior número de processos, ainda está em primeiro lugar a implantodontia, prótese, ortodontia, a endodontia e a cirurgia. Essas 5 sempre estão... A implantodontia e a prótese sempre em primeiro e segundo, a terceira, a quarta e a quinta, elas se revezam aí. A orto, a endo e a cirurgia em número de processos. Tá? Isso é uma pesquisa recente, de 2021, que eu fiz. Aí todo mundo pergunta, e a harmonização orofacial? Ainda não está aparecendo, ainda não está no topo, ela já está ali em 7º, 8º lugar já aparecendo, porque ainda é uma coisa muito nova, muita resolução, ainda tem muita dúvida sobre o que pode, o que não pode, resolução em cima de resolução, decisão judicial que vai saindo, eliminar. Então, eu coloco aqui a ROF, porque eu tenho certeza que daqui a 2, 3 anos ela vai estar em primeiro lugar, não tenho a menor dúvida disso. A gente pode voltar aqui, que eu tenho certeza absoluta que a harmonização vai aparecer em primeiro lugar, principalmente por aquilo que eu falei, expectativa e realidade. É muito difícil a gente vender um serviço odontológico que a gente cria uma expectativa muito alta no paciente e tentar alinhar isso com o seu paciente. O principal ponto da demanda judicial hoje, para a gente, para os dentistas, é que nós estamos inseridos no Código de Defesa do Consumidor. A gente está dentro de uma relação de consumo. O que isso acarreta para a gente? Nós somos fornecedores de serviço e o nosso paciente é um consumidor. Então, é a mesma relação que a gente tem numa Casas Bahia, num banco. Então, o que isso ocasiona? O Código de Defesa do Consumidor ele foi feito com medidas totalmente protetivas para o consumidor. Quando eu falo consumidor, vocês entendam paciente. Então, praticamente todas as medidas do Código do Consumidor são protetivas ao nosso paciente. Então, são várias regalias e benefícios que o paciente tem na hora que ele entra em litígio contra o dentista. Então, por isso que dificulta bastante a defesa no processo judicial. E a principal dessa característica aí do Código de Defesa do Consumidor é a inversão do ônus da prova. O que significa isso? Numa regra geral, em qualquer processo civil, quem entra com a ação tem que provar o que está alegando. Então, se eu entrar com uma ação civil contra qualquer pessoa, contra o meu vizinho, eu tenho que provar que o meu vizinho está causando um problema para mim. Essa é a regra geral. Agora, no Código do Consumidor é o contrário. O consumidor ele entra com a ação e quem vai ter que provar que agiu corretamente, que não agiu errado, é o dentista. Então, tem essa inversão do ônus da prova. A obrigação de fazer a prova vai para a parte contrária, vai para o réu. Nesse caso, é o dentista.
Então, por isso que daí tem toda essa construção, e teve esse aumento de demandas, os problemas de relacionamento, acesso à informação e diversos outros fatores que têm aumentado muito esse número de processos. Mas o principal motivo é depois do advento do Código do Consumidor, que facilitou muito para o paciente o acesso à justiça e os benefícios que ele tem com isso. Então, vamos direto ao ponto, né? O que a gente pode fazer para se resguardar, para se defender de uma eventual demanda? Quais são os principais documentos que a gente tem que ter para não ter dor de cabeça? O documento principal é o prontuário odontológico bem feito. E eu sempre falo, muitos dentistas, isso é fato, todos os dias, todos os clientes que eu defendo acontece, eles não são condenados por erros que cometeram, e sim por não conseguir provar que não cometeram esse erro. Esse é o ponto crucial de tudo que eu vou falar hoje. Então, se a gente não tem documento, a gente não tem como provar. Se a gente não tem um prontuário, não tem um exame pré-operatório, não tem a receitinha que a gente passou, as orientações pós-operatórias, provando que a gente se comunicou com o paciente, que a gente deu opções de tratamento para o paciente, termo de consentimento livre e esclarecido, que a gente informou o paciente os riscos e benefícios do tratamento, da cirurgia que ele vai se submeter. Se a gente não tem esses documentos, fica impossível da gente conseguir provar para o juiz que as alegações do paciente não são verídicas ou que o que ele está dizendo está exagerado, está fora do contexto. Então, sem documento, a gente já começa perdendo, a gente já sai perdendo numa ação judicial. E o documento nosso documento é o prontuário odontológico. E o prontuário odontológico, quais são os principais documentos que englobam esse prontuário odontológico, tá? Uma anamnese completa, o contrato de prestação de serviços, o termo de consentimento livre e esclarecido e a ficha de evolução clínica. Vou falar rapidamente de cada um desses documentos, para a gente ter uma ideia importante. A anamnese, todo mundo sabe o que é anamnese, mas eu já peguei vários, já defendi vários dentistas que não tinham sequer uma anamnese numa ficha clínica do paciente. Então, a gente já começa ficando cada vez mais complicada a defesa quando a gente começa a pegar um prontuário deficitário desse, tá? Então, é importante na ficha de anamnese ter todos os dados do paciente, a sua queixa principal, patologia pregressa, os hábitos e data e assinatura do paciente responsável legal. E aqui a observação da LGPD, que daí é uma discussão que vai para uma discussão longa aí. O Fernando até acho que teve uma aula recente sobre LGPD, e a gente saber cuidar desses dados do nosso paciente da maneira correta. Mas isso aí eu acho que é um tema que estende muito. Contrato de prestação de serviços odontológicos, ele deve ser preferencialmente personalizado para o serviço que está sendo oferecido. Então, não é só fazer aquele Ctrl+C, Ctrl+V, pegar um modelinho de contrato, de software, e colocar, e depois acaba ficando... Já peguei vários contratos que estava até com o nome errado, porque a gente tem mania de copia e cola, ou o serviço era implante, e no contrato estava prótese. Então, para não ter esses erros grotescos e grosseiros, que acaba até piorando a situação, é melhor nem ter um contrato do que ter um contrato mal feito. Então, se eu pego um contrato assim, eu nem apresento uma defesa para o paciente. Então, tentar ter um mínimo, pelo menos um mínimo de personalização para o paciente, os dados do paciente e o serviço que você está oferecendo, está ali certinho o serviço de acordo com o serviço que você está oferecendo. Dentro desse contrato, a gente tem que ter a qualificação das partes, o valor do serviço e a forma de pagamento, a descrição detalhada do serviço que está sendo contratado, o tempo estimado para a execução do serviço contratado. Aqui você sempre já chuta mais alto, nunca coloca 1 mês, 2 meses, eu sempre coloco 12 meses para cima, principalmente na parte de implantodontia. As regras para rescisão contratual e as consequências para o não comparecimento injustificado do paciente. É um ponto super importante também. Vou falar um pouquinho mais para frente. Termo de consentimento livre e esclarecido. De todos os documentos que eu vou falar aqui, não tenho a menor dúvida que esse é o documento mais importante. Se tiver que escolher um documento, pode nem ter anamnese, contrato, mas o termo de consentimento é fundamental você ter, tá? Não estou dizendo que não é para ter nem anamnese nem contrato, mas estou dizendo que um grau de importância numa demanda judicial, tá? Estou falando especificamente de demanda judicial. O grau de importância do termo de consentimento ele é 10 vezes mais importante do que um contrato, do que uma anamnese e do que os outros documentos que eu vou falar. Esse é o documento que salva o dentista, tá? Literalmente é o documento que salva o dentista, porque com o documento, o termo de consentimento, é o documento que a gente vai provar que a gente passou a informação para o paciente. Porque é sempre aí que está o litígio. O paciente ele vai alegar uma coisa, ele vai alegar que ele não foi informado. Se eu soubesse que seria assim, eu não teria feito. Se eu soubesse,
que fosse acontecer isso, eu não teria feito. Se eu não podia imaginar. Sempre ele vai alegar que ele não sabia, que ele não poderia imaginar. Se você não tem o termo de consentimento, a alegação dele, teoricamente, vai ser verdadeira. Fica muito difícil a gente provar que a gente passou as informações, que a cirurgia que ele foi fazer, que tinha riscos, que o procedimento que ele foi fazer não era um procedimento redondinho, não era exato, a gente não trabalha com uma ciência exata, isso tem que constar no termo de consentimento, então a gente não tem como oferecer um resultado claro e evidente para o nosso paciente. Então, é o documento mais importante, tá? Ele tem que ser escrito de forma leiga, tá? Claro, o paciente tem que entender o que está escrito, não adianta a gente colocar um monte de termo técnico ali, tá? Porque isso aí não vai ter validade depois. Escrito bem simples mesmo, linguagem que o paciente consiga compreender, letra grande, linguagem simples, tá? E o que é o documento, o termo de consentimento? É você informar para o seu paciente os riscos, não só riscos, tá? Não é um documento, não pergunta, mas se eu escrever, fizer um termo de consentimento, eu vou assustar meu paciente, daí ele vai querer fazer o tratamento. Não é essa a ideia do termo de consentimento. O termo de consentimento é você passar a informação para o seu paciente em qual procedimento que ele vai se submeter. E nesse procedimento, tem tanto riscos como benefícios, tá? Então, a gente tem que colocar as duas coisas, os dois pesos aí no documento, tá? Tanto os riscos do tratamento, os mais comuns, tá? Implantodontia, parestesia, uma possível infecção, uma fratura de lima na endodontia, são riscos que sempre são inerentes ao tratamento. Independente se você tomou todas as precauções possíveis, uma parestesia, a gente sabe que pode acontecer independente de você ter agido por cautela ou não. Fratura de lima, mesma coisa, e tantos outros problemas odontológicos que podem surgir uma demanda depois. Então, é você informar para aquele procedimento específico todos os riscos e os benefícios que ele vai trazer para o seu paciente. Daí, ele ler esse documento, você explicar esse documento para ele, e a partir daí ele toma a decisão se ele vai querer fazer o tratamento ou não com você. Então, se você tem esse documento, ele salva você de muitas demandas. Quando você apresenta esse documento, você já sai ganhando. Ele também é uma obrigação nossa, que está no Código de Ética, além de ser o direito do consumidor no Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, não é só um documento preventivo que eu falo, tá? Ele é obrigatório tanto pelo Código de Ética, como o direito do paciente pelo Código do Consumidor, tá? Então, esse documento não tem como a gente fugir dele, tá? Então, sem o termo de consentimento, a gente já sai perdendo de 10-0 numa ação judicial. Fica bem difícil de a gente conhecer. Eu falo isso e eu vou mostrar depois mais para frente, tá? A pesquisa de jurisprudência que eu sempre faço. Já tive casos de clientes meus, dentistas, que foram condenados, apesar de ter a perícia favorável. Olha que coisa maluca. Isso é verdade, depois eu vou mostrar para vocês o processo judicial, para vocês verem como acontece isso. Foi provado na perícia que o dentista não agiu com culpa, que ele fez todos os procedimentos corretos de acordo com a literatura. Porém, ele foi condenado porque não tinha termo de consentimento, porque ele não provou, que ele informou para o paciente dos riscos que o paciente poderia ter e que o resultado não seria esse. Então, ele não conseguiu provar, mesmo ele tendo a perícia favorável, ele foi condenado. Lógico que não foi condenado no valor que o paciente pediu, tudo isso foi amenizado, mas ele teve condenação mesmo tendo a perícia favorável, que é uma coisa bem fora do comum em outras áreas aí da área civil. A ficha de evolução clínica também, isso é básico, super importante. Eu sempre falo da ficha de evolução clínica, é aquela fichinha que a gente preenche dia a dia o que foi feito. Isso ajuda muito o advogado de poder contar a história, poder confrontar a história do paciente com a história que está lá na ficha clínica, né? O paciente sempre conta uma história diferente do que a gente vê na ficha clínica na hora de fazer a defesa. E dessa ficha clínica, que eu falo sempre, que também é outra coisa que salva o dentista, paciente que falta muito, você sempre registrar a falta do paciente nessa ficha de evolução clínica. Registra a falta dele, o dia que ele veio, faltou, e na semana seguinte pede para ele dar um vistinho ali, faltou. O vistinho não é uma coisa fundamental, não está exigido em lei a assinatura do paciente nessa ficha. Porém, quanto mais coisas a gente tiver, melhor para a gente, tá? Mas registra sempre a falta do paciente, porque o paciente, quando ele entra com uma ação judicial, ele sempre é o melhor paciente e você sempre é o pior dentista. Então, ele sempre fez tudo direitinho e deu tudo errado porque o dentista não agiu com cautela. Essa é a história do paciente. Quando a gente consegue provar para o juiz, mostrar para o juiz que a história não é bem assim, que ele faltou a várias consultas sem justificar, então ele não seguiu as orientações,
Então, já começa a mudar a história, a visão do juiz que está analisando o caso já começa a mudar. Aquela historinha que ele contou na petição inicial já começa a ficar, o juiz já começa a olhar com outros olhos se você consegue mostrar que o paciente é um paciente que faltava bastante nas consultas. É um detalhezinho, parece besta, mas eu já tive casos de 2 ou 3 clientes meus que foram salvos por isso, tá? Porque daí eu já falei para ele, mas não é bem assim a história que o paciente está contando, ele faltou em muitas consultas fundamentais para o sucesso do tratamento, tá? Aquelas consultas de retorno para remover ponto, o paciente não apareceu para remover ponto, então daí já começa a compartilhar a responsabilidade do insucesso de um tratamento. Então, é um pequeno detalhe que faz toda a diferença, tá? Registrar a falta. Guardar sempre cópia das receitas e medicamentos entregues. Hoje a gente fala sempre guardar cópia, já está um pouco em desuso isso com os softwares odontológicos, tá? Tem validade, guardar o registro que fica nos softwares odontológicos, tá? Várias defesas que eu fiz, nunca ninguém questionou isso na justiça, mas não foi assim, foi manipulada essa informação. Está sendo aceito normalmente, tanto softwares odontológicos, tá? Com cópia de receita, cópia de atestado que fica ali registrado, que fica salvo no software odontológico, quanto conversas de WhatsApp também, tá? Faltou, manda para o paciente, você faltou, e aquilo ali se printa depois. Na responsabilidade civil, especificamente, não tem tido problemas nenhum a validação dessa prova, tá? Print de tela de WhatsApp, eu uso bastante, tá? Porque também é a mesma história que eu contei, também a história do paciente sempre acaba sendo desconstruída por uma conversa de WhatsApp que a gente mostra que ele faltou, ou que ele foi agressivo, ou que foi alguma coisa assim. Então, tem validade sim, eu sempre oriento todos os meus clientes a guardar todas as conversas de WhatsApp, porque isso pode ser muito útil depois, tá? Então, guardar tudo, não fisicamente, mas pelo menos digitalmente, guardar tudo que você tem desse paciente e organizar esse prontuário da melhor forma possível. Aqui, como eu falei, só a título de curiosidade mesmo, tá? Mostrar a ação agora de 9 de novembro de 2021. Aqui, prova pericial que revelou falha na prestação dos serviços odontológicos por inexistência de prontuário e ausência de adequado planejamento quanto ao tratamento a ser realizado, bem como por omissão quanto ao dever de informação à paciente. Tá? Porque a paciente foi condenada simplesmente, danos morais, R$15.000 foi a condenação dela, porque não tinha prontuário, ou, quer dizer, provavelmente tinha um prontuário, mas devia ser um prontuário mal feito, que não conseguiu provar nada, aquele prontuário é a ficha de papelaria escrita à mão, que nem o juiz entende, nem o advogado entende, ninguém entende, então é a mesma coisa que é considerado como ausência de prontuário, tá? Então, o dentista ele é condenado por não cumprir esse dever de informação, tá? Ele foi condenado, isso, ação recente, agora de novembro, de 2 meses atrás, esse julgamento, tá? Aqui também, em novembro de 2021, também está a mesma data, tá? Realização de tratamento inadequado, isso também é um detalhe importante também, já tive casos também, a gente fazer um tratamento que o paciente pediu para a gente, é uma extração, que é muito comum. O paciente vem, como viu na televisão, protocolo, um exemplo, vou dar um exemplo, tá? Para quem trabalha aqui com odontologia, o paciente vem, ele quer extrair os dentes dele, quer fazer um protocolo, porque ele acha bonito, que ele acha que vai ficar melhor, que ele não aguenta mais o dente, então ele pede para tirar. Se esse dente não tem indicação de tirar, você não vai tirar, independente do paciente, porque a gente já mas o paciente autorizou. A autorização do paciente para um tratamento considerado inadequado pela literatura só vai piorar a situação sua na justiça. Então, não adianta a autorização do paciente, tá? E aqui está um exemplo clássico disso, dessa ação também de 2021, agora de novembro. Realização de tratamento inadequado a pedido do paciente não afasta a responsabilidade do consultório odontológico, tá? Então, esse é um exemplo clássico que acontece muito também, que o dentista ele acha que o paciente autorizou, então a gente pode fazer. Agora, se o procedimento não é adequado de acordo com a literatura, a gente vai ter problema lá para frente, independente da autorização do paciente ou não, tá? É um documento que não vai ter a menor relevância essa autorização do paciente. Então, analise bem a indicação de cada caso para depois resolver o que vai fazer. E falar, dentre todos esses, a gente está falando de documentos obrigatórios, né, que eu falei, que é o documento
obrigatórios. Prontuário bem feito, dentro desse prontuário, então, anamnese, termo de contrato de prestação de serviços, termo de consentimento esclarecido e a cópia dos documentos todos, inclusive conversas de WhatsApp com o seu paciente. Se a gente tiver 50% disso, se eu tivesse os clientes que eu peguei, que foram processados, o mundo seria muito melhor, seria muito mais fácil fazer uma defesa, tá? Acontece que a maioria absoluta sequer tem um prontuário considerado aceito pela justiça. Então, fica bastante difícil fazer uma defesa se a gente não tem um prontuário bem feito. E o prontuário bem feito vai salvar 90% dos dentistas, tá? Porque defeitos no serviço, entre aspas, culpa, acontecer algum problema na clínica, todos nós estamos sujeitos, tá? Eu clinico também, eu, além de ser advogado, eu sou dentista, eu atuo todos os dias, faço cirurgia, faço implante, e acontece. Quem que nunca teve um problema de parestesia, quem nunca teve um problema de uma fratura radicular, alguma coisa, eu já tive pessoalmente problemas, vai acontecer com todo mundo, ninguém é super-homem aqui, então problemas vão acontecer. Isso é inevitável, isso a gente não pode evitar, porque uma hora ou outra um probleminha vai acontecer, o paciente sai insatisfeito do consultório. O que a gente pode fazer e está ao nosso alcance é isso, é ter a documentação adequada, agir com cautela, lógico, com prudência, e ter a nossa documentação. Se a gente tiver a nossa documentação, 90% dos casos vão escapar e vão ser absolvidos, o dentista vai ser absolvido. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo, porque os problemas o problema maior é a falta de documentação, muito maior do que o erro odontológico em si, tá? Exceto um caso ou outro de aberrações aí que acontece mesmo, que daí não tem jeito. Eu estou falando do grosso, assim, da maioria absoluta dos casos mesmo. Eu tenho certeza, se a documentação tivesse adequada, teria conseguido absolvições ou minimizar bastante a condenação do dentista. Então, dentro desse contexto todo aí que eu estou falando, hoje, isso 5 anos atrás, eu não achava o seguro de responsabilidade civil um documento, um documento, né? Um documento seguro obrigatório para a clínica. Hoje eu já mudei minha concepção pelo número, pelo volume e pelo aumento dos valores da indenização que está acontecendo, tá? Antigamente, a indenização ficava entre 5 e 10 mil reais de danos morais que o paciente pedia. Hoje, de um tempo para cá, está aumentando bastante, já está na faixa de 20 a 30 mil reais qualquer indenização de danos morais aí na odontologia. Então, esse aumento no valor da indenização e o aumento no número de processos e a harmonização orofacial vindo com tudo aí, que vai descambar um monte de problemas, eu já encaro o seguro e também estudei bastante sobre seguro de responsabilidade civil, eu já acho o seguro hoje um documento fundamental, muito barato, porque ele oferece para o dentista, então acho que vale muito a pena a gente investir nisso dentro do gerenciamento de risco, além de fazer todos os documentos, ter o seguro de responsabilidade civil. E lembrar dos pequenos detalhes, algumas questões do seguro, tá? Eu não trabalho, não vou oferecer seguro aqui, depois o Fernando talvez ofereça um seguro específico, eu nem conheço as especificidades de cada seguradora, mas tem alguns detalhes importantes para a gente ver na hora de contratar um seguro de responsabilidade civil. E os principais pontos que eu acho na hora da contratação que a gente tem que tomar bastante cuidado com as entrelinhas ali, as cláusulas que estão nesse contrato, porque às vezes a gente pode também se estrepar, né? Contratar, a gente achar que é uma carta em branco e nunca vai ser, tá? Um seguro de responsabilidade civil nunca é uma carta em branco, a gente não pode também achar que nós temos um seguro, a gente pode fazer as coisas de qualquer jeito, não precisa de prontuário, isso ou aquilo. Pode falar, Rodrigão. A gente tem uma... Boa noite a todos, boa noite, doutor Roberto, boa noite a todos os presentes aí. Primeiro, parabenizar pelo evento, mas eu queria, em cima disso, aproveitar a deixa do que se comenta nesse instante, né, nessa sua excelente apresentação. Já parabenizo mesmo, né, parabenizo a todos que estão prestigiando aí. A questão dessa resolução, né, que o TRF1 teve agora, né, onde a decisão liminar do TRF1 suspende parcialmente a resolução do CFO 230/2020 e permite a 5 cirurgiões dentistas, tão somente aos 5 contemplados, realizarem procedimentos como alectomia, blefaroplastia, otoplastia, rinoplastia e lifting da face ou sobrancelha, por exemplo, né? Até que ponto essa concessão de liminar atende apenas aos 5
ou serve a todos os demais da odontologia, e se você acredita que isso seguirá válido, é isso. Muito obrigado. Imagina. A liminar é válida somente, na verdade não são 5, tá? Antes de, acho que eu já imaginei, parece que a gente até combinou, antes de começar essa apresentação, eu pesquisei, já são 38 dentistas beneficiados por essa liminar, tá? Então não são 5 mais, 5 foram onde tudo começou. E todas as liminares do mesmo desembargador, tá? 38, 32, eu tenho, já são mais de 30 dentistas já beneficiados com essa liminar, tá? É um entendimento particular desse desembargador, a princípio. Não vou fazer juízo de valor aqui sobre a liminar em si, sobre isso, mas a validade dela hoje é só para quem entrou com a ação, quem está pleiteando isso na justiça. Então, se tem algum especialista em harmonização, alguém que faz harmonização, que tenha interesse hoje em fazer esses procedimentos, independente se a gente acha isso correto ou não, entrar lá no TRF1 e bater lá na porta desse desembargador aí, que muito provavelmente você vai ter uma liminar favorável. E também já teve algumas liminares desfavoráveis, tá? Não foram todas que foram favoráveis. Quando cai com esse desembargador, ele está dando favorável aos dentistas. Então, são coisas da justiça. Acontece, alguém entrou, pleiteou, ele deu essa liminar, então ela é válida, por enquanto, só para as partes envolvidas, tá? Quando isso tiver uma repercussão geral, aí é uma explicação jurídica um pouco mais complexa, aí ela pode ter efeito vinculante a todo mundo. Mas tem uns passos aí pela frente. E eu, pessoalmente, acredito que essa liminar vai ser derrubada. Então, eu acho que é uma coisa bem provisória mesmo, que vai ser... eu acho que ela vai... A resolução 230 do CFO ela vai ser válida. Mas, porém, hoje já não são 5, já são 38 que estão podendo realizar dentro da lei todos esses procedimentos vedados pela resolução 230. Então, vamos lá. Deu para esclarecer aí, Rodrigão? Não, excelente. Muito obrigado pela resposta aí. Acho que ficou claro. E eu acho que isso só traz insegurança jurídica, né? Porque se o desembargador lá, ou o responsável pelo TRF1, dá o aval do ok, e para outros colegas ele não dá o aval do ok em outras instâncias, gera uma insegurança, né? E aí gera uma discriminação dentro da própria classe, na minha modesta compreensão, né? E eu não estou aqui para defender esses procedimentos, até porque eu, particularmente, não os pratico e não os defendo como procedimentos necessariamente afeitos à rotina da odontologia, porque não os faço, não os conheço, né? E sempre os vi como procedimentos médicos. Mas quem sou eu para ditar o que é certo ou errado? Só acho que se o entendimento é válido para um, tem de ser válido a todos, e acho que na mesma linha de raciocínio tua eu vou. Sim. Beleza. Vamos falar rapidamente agora do seguro, só os pequenos detalhes que a gente vê na contratação do seguro. Depois a gente vê se o seguro do Fernando tem todas as coisas, aí o seguro que a gente vai dar a aí, que tem a parceria. Lembrar que não é uma carta em branco, tá? O seguro é de responsabilidade civil. Então, não está englobado a esfera penal e a esfera ética, tá? Então, nunca vai ser uma carta em branco, tá? Não é porque a gente tem o seguro de carro que a gente deixa o carro aberto na rua. Todos nós temos seguro de carro, acho que a maioria absoluta das pessoas tem seguro de carro. Eu falo e sempre faço essa analogia porque eu escuto ainda hoje, e até o CFM, ele ainda tem a posição contrária a seguro de responsabilidade civil, diferente do CRO, do CFO e da PCD, que incentiva a contratação do seguro. A visão do CFM acha que o seguro vai causar mais insegurança jurídica, que vai ser como se fosse uma carta em branco para os médicos, poder fazer as coisas sem a devida cautela. Eu não acho isso, eu sempre faço uma analogia com o seguro de carro, tá? Todos nós temos, e não é porque nós temos seguros de carro que a gente vai deixar o carro aberto, ou que vai sair andando em alta velocidade, vai ser imprudente, vai ser negligente. Então, o seguro é um acessório para a gente ter a nossa garantia, o nosso patrimônio, garantir a reparação ao paciente lesado e proteger o patrimônio do dentista. Tá? Essa é a função do seguro, a gente trabalhar com uma certa segurança se eventualmente a gente tiver um dano. O objetivo dos seguros são os danos decorrentes sempre do exercício profissional. Ele vai cobrir os danos materiais, danos morais, danos estéticos, que são os valores altos de indenização, tá? E todas as custas de despesas processuais que o dentista tiver. Honorários advocatícios, honorários com assistente técnico, custas judiciais no geral, tá? A maioria dos seguros fica em torno entre 80 e 200 mil reais de limite de indenização.
conforme maior o valor, vai ser o maior o valor do seguro. Prestar bastante atenção com a questão da retroatividade. Alguns seguros oferecem retroatividade, que é um benefício importante para a gente, principalmente se a gente teve alguns problemas no passado com algum paciente. O que é retroatividade? É você contratar o seguro hoje e ele englobar problemas que você teve no ano passado. Fatos ocorridos no ano passado, tá? Não a ação judicial que já está rolando, isso nunca vai pegar, porque o seguro ele tem que ser, ele vai pegar duas bases de contratação, tá? Tanto a data da ocorrência como a data da notificação. A data quando você cometeu o erro odontológico ali, entre aspas, e a data que você realmente recebeu a notificação extrajudicial, notificação judicial. Então, com esses 2 pontos que o seguro trabalha, tá? Não é só a data que você foi citado, nem só a data que você cometeu o ilícito, tá? Então, você tem que estar dentro dessas 2 faixas aí, tá? Então, é recomendado sempre manter sempre a mesma seguradora, nunca ficar trocando de seguro, que nem a gente faz com o carro, porque o corretor de seguro ele sempre vai oferecer, ele faz uma cotação, e daí a gente acaba trocando de seguro de carro, a não ser um caso específico. Mas o seguro de responsabilidade civil, como ele tem essa retroatividade, ele começa sempre da data da contratação. Se a gente vai trocando de seguradora, a gente vai perder esse benefício da retroatividade, porque sempre a nova pólice ela vai começar imediatamente quando termina a pólice anterior. Então, se a gente vai trocando a seguradora, a gente vai sempre correndo esse risco de não estar coberto no dano. É isso. Acho que são os principais fatos aí para a gente tomar cuidado aí numa ação judicial. Mais alguma coisa? Excelente, Beto. Excelente, doutor Roberto. Obrigado aí pela participação. Se quiser deixar os seus contatos, Instagram, rede social, para o pessoal te procurar, te seguir. Deixa eu ver se tem no começo aqui. Depois você compartilha. Depois eu compartilho. Afinal, tem tudo. A gente tem uma pergunta aqui, vamos aproveitar que você está ainda aí no PIC. A Renata está perguntando, existe um tempo limite para paciente entrar com ação? Sim, sempre. Isso é uma prescrição. Prescrição, em regra, são 5 anos, tá? Sempre tomar o cuidado com esses 5 anos de quando? 5 anos de quando você cometeu o ilícito, de quando teve o erro odontológico? Nem sempre, tá? Eu falo isso, eu vou dar sempre do exemplo de uma lima fraturada, tá? Um endodontista fraturou uma lima dentro do canal do paciente e não comunicou isso ao paciente. Via de regra, o paciente tem 5 anos para entrar com ação contra o dentista pelo Código do Consumidor, tá? Porém, nesse exemplo que eu estou dando, fraturou a lima, não comunicou ao paciente, depois de 10 anos ele vai em um outro profissional, um outro dentista, porque teve um abscesso, alguma coisa aconteceu com essa lima fraturada ali, e daí a partir dali ele descobre que ele tem uma lima fraturada. Então, o prazo prescricional para esse paciente começa a contar dessa data, da data que ele teve conhecimento do erro odontológico, tá? Então, tomar cuidado só com esses pequenos percalços, mas via de regra são 5 anos. 5 anos. Se você teve um problema claro e evidente dentro do consultório, a partir daquele problema, contando 5 anos, é o prazo que o paciente tem para entrar com a ação. Depois de 5 anos, a gente está coberto pela prescrição, então a gente vai estar protegido pela prescrição. Maravilha, maravilha. Você consegue interromper o compartilhamento? Claro. Por favor. Convido. Legal, se tiverem mais dúvidas, podem chamar aí mandar no chat, que a gente responde. Já que a gente está falando em seguro, eu vou compartilhar com vocês. A Bel está em negociação com o produto da Porto Seguro. Eu vou convidar até o Douglas, que é um corretor parceiro da Bel, para ele contar um pouquinho da solução. Ver se ele está disponível. Fala, Douglas. Fernando, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos os amigos, parceiros da Bel. É um prazer de falar com todos. Eu estou aqui à disposição para falar um pouquinho dessa parceria que nós estamos buscando junto à Porto Seguro para oferecer a todos os associados da entidade de uma maneira simples, prática, rápida, objetiva e entrando no detalhe. Fernando, muito obrigado pela oportunidade, viu?
E contemplando principalmente o que o Dr. Roberto apontou, né? Sim, exatamente. Aliás, o doutor Roberto está extremamente aprofundado, né? Eu pensei, falei, meu Deus, é que o doutor Roberto a gente já conhece, né? E é também um parceiro querido, um cliente nosso aqui da corretora. Eu falei, meu Deus, o doutor Roberto tem uma empresa, tem uma corretora e eu não estou sabendo, né? Porque ele foi de uma extrema profundidade, exatamente, não tenho nem muito o que acrescentar, porque ele deu uma aula sobre o produto, é exatamente isso, todos esses pormenores são reais, e eu estou aqui como corretor autorizado pela Porto Seguro, em parceria com a Bel, para trazer a facilidade na contratação desse produto. Tá? Então, Fernando, meu WhatsApp, por favor, é liberado para todos os participantes, para todo mundo que quiser uma cotação, né? A partir de amanhã, 8 da manhã, a gente já está no escritório. Se quiser me chamar no WhatsApp, sem nenhum compromisso, só para vocês terem acesso à tabela de valores, custo, quanto custa, o que cobre, o que não cobre, enfim, estou totalmente à disposição para a gente ter uma experiência prática e já buscar essa contratação para trazer segurança para os colegas, né? Para todos os colegas que estão associados. Maravilha, Douglas. Obrigado. Deixa no Tá bom? chat os contatos lá do escritório, o site, para o pessoal, caso tenham interesse na busca do seguro de Claro. responsabilidade civil. Obviamente, a gente, como entidade de classe, a gente está buscando uma condição diferenciada, né, para negociar. Essa é a vantagem do associativismo, né, conseguir uma negociação para um grupo profissional, acaba que a gente consegue uma diferença nisso. Às vezes não é nem no preço, mas uma condição especial, dependendo do produto, né? Me corrija se eu estiver errado, a gente não tem tantos produtos de RC hoje no mercado disponíveis, acho que não cabe numa mão a quantidade de produtos, né? Então, são 3 ou 4, porém, a diferença de custo entre eles não é gigante, e como a gente já trabalha com a Porto Seguro há muito tempo, a gente sempre indica a Porto Seguro, porque a Porto não lançou o produto agora no mercado. A Porto tem muita experiência, e nas situações de sinistro, que é onde os participantes eles querem ter segurança, né? Puxa, tá bom, tô pagando o valor mensal, mas se eu tiver um sinistro, se eu tiver que acionar, qual é a mais tranquila, mais fácil, mais rápida, mais ágil, que não vai me dar problema, dor de cabeça? A gente realmente indica a parceria com a Porto Seguro. Não, perfeito, Douglas. Depois você compartilha no chat as informações e a gente vai voltar mais com comunicação em relação ao produto, bem específico, como vai ser o produto Porto Seguro e até a condição diferenciada que a gente está buscando aí nessa negociação, né? Como eu falei, para a gente conseguir uma negociação que haja uma condição diferenciada, a gente precisa de um grupo, né? De um grupo de pessoas aí. Né? Exatamente. Mas quero te agradecer aí mais uma vez aí pela parceria aí com a Bel e os associados. É um prazer sempre, uma excelente noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço a todos. Eu vou compartilhar aqui o Instagram da corretora, o meu WhatsApp pessoal, e fico aqui à disposição para quaisquer novos esclarecimentos e contatos e pedidos de cotação também. Tá bom? Valeu, meu amigo. Obrigado. Um abraço a todos. Doutor Beto, um abração também. Fê, um abraço. Boa noite. Obrigado por tudo. Até mais. Valeu, gente. Para a gente respeitar o nosso cronograma, eu vou convidar agora o Alexandre. O Alexandre, ele é da empresa Lexly, né, que é uma empresa de tecnologia que hoje tem ajudado muito na preparação dos documentos de contratos diversos, né? Como o Dr. Roberto falou, que não dá para a gente copiar e colar um documento aí da internet, que pode errar até no nome do paciente, no procedimento que foi vendido, né? E aí eu convidei o Alexandre, que é um parceiro, o Abel, né? A gente tem condições também negociadas para o associado contratar. É uma ferramenta, é uma novidade, né? Eu viro e mexo no escritório, recebo o WhatsApp, Fernando, você tem um modelinho de contrato para me mandar? Você tem um modelinho de termo de consentimento para me mandar?
Então, hoje a gente vai resolver esse problema com a solução que a Alex está trazendo, né? Porque, como o Dr. Roberto falou, às vezes a gente tem que ter o nosso próprio contrato específico do nosso trabalho, do nosso dia a dia, o perfil do nosso paciente. Às vezes tem um perfil de paciente que a gente atende tem um nível de exigência muito maior, né? E além da preparação do contrato, a Lexley tem até um apoio de orientação em relação ao que a lei diz em determinado assunto, né? Então, eu vou convidar o Alexandre para ele compartilhar e contar um pouquinho da Lexley, como ela vai poder ajudar no dia a dia do consultório. Alexandre, se quiser compartilhar, fica à vontade. Ótimo. Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Dr. Roberto, um show, né? A gente que é paciente fica mais instruído ainda, né? E, pô, obrigado mesmo. Acho que é uma baita oportunidade para que a gente possa trocar aqui, né, um pouco de como a gente está mudando, né, esse mercado. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, né, de como está a Lexley, só para vocês entenderem um pouquinho melhor essa parte. Bom, então, como o Fernando, né, havia falado, a Lexley é uma empresa recente no Brasil, mas ela existe há 15 anos, né, é uma empresa sueca, e ela, aqui no Brasil, a gente está desde 2020. A ideia principal nossa é auxiliar, né, na confecção dos contratos e, principalmente, derrubar 3 grandes barreiras, né? O primeiro é o acesso. O Dr. Roberto não vale aqui, tá? Mas o acesso que eu digo é: abram agora, né, a lista de contatos e procurem um advogado que está lá com o contato ativo, com a ordem ativa, que você vai, de fato, conseguir falar. Então, é difícil hoje. O segundo é a parte da linguagem, né, complexa de você poder ter o entendimento. E o terceiro é o preço. Então, a Lexley, ela quer mudar um pouco, né, esse mercado, principalmente na parte de você fazer o teu contrato, né, de uma forma simples, essa jornada, e também esse apoio ilimitado. Então, esse apoio, né, em todos esses contratos, principalmente no termo de consentimento, né, que a gente está preparando aqui para vocês. Então, isso vai ter dentro da plataforma, mas que também a gente tem outros 30 documentos, né, confeccionados que você pode ali também estar utilizando. Vou passar um vídeo para vocês poderem conhecer um pouquinho melhor. Bom, o mais importante é trazer hoje para vocês, principalmente associados, né, ferramentas. Então, a Bel hoje, o legal é que ela está buscando, né, soluções e serviços para agregar dentro de uma plataforma para entregar para esse associado, justamente para que ele possa ter o conforto
e agilidade, né, na hora de buscar ali um produto, uma solução, para que ele possa ali desenvolver seu melhor trabalho no dia a dia. Então, como eu havia falado, a Alex ela existe há 15 anos, né, na Suécia, e hoje a gente tem aí operação desde 2020 no Brasil, especificamente, e a gente está com mais de 300 mil clientes ao redor do mundo. E aí, a nossa principal missão é tornar a lei acessível à população, desmistificando o direito, atendendo nossos usuários na hora e da maneira que quiserem, seja por meio de soluções online, de faça você mesmo, ou por meio de advogados. Muitas das vezes, a nossa solução é uma solução muito intuitiva. Então, quando você entrar para confeccionar o contrato, ele é muito simples na jornada. Mas imaginem que, puxa, eu preciso de um advogado, e agora? A gente tem hoje uma rede com 400 advogados, onde você vai poder fazer ali a tua cotação, vai poder achar um advogado que você tenha onde você tenha confiança, para que, de fato, você possa ali, né, tirar todas as suas dúvidas e fazer a contratação. E como que funciona a nossa oferta? Então, hoje existe uma central de atendimento jurídica, e o mais legal, quando eu falo do acesso lá atrás, é principalmente, imagina que, eu quero tirar uma dúvida com um advogado. Poxa, você vai mandar um WhatsApp para esse advogado que ele vai te devolver esse retorno aí daqui 1, 2, 3 dias, né? E olhe lá. Mas a Lexly, ela quer te aproximar. Então, hoje a gente tem uma rede de especialistas, né? Principalmente que vai atender através do WhatsApp ou 0800. Ou seja, o WhatsApp, todo mundo tem um WhatsApp, está ali fácil para que você possa, de fato, estar falando. O Faça Você Mesmo é a realização de confecção dos contratos. Hoje a gente está falando de 2 especialmente, né? Que é o termo de consentimento e o contrato de prestação de serviço, mas a gente também tem mais de 30 documentos. Então, puxa, tomei uma multa, queria recorrer, como que eu faço isso? A gente tem, eu preciso mandar meu filho para viajar, ele é menor, como que eu faço isso? Preciso vender um carro, enfim, a gente tem todo esse auxílio. E também a gente trabalha na parte de webinars e e-books customizáveis, ou seja, hoje a gente está fazendo aqui, né, essa live, mas nada impede de, num futuro, a gente programar uma LGPD, né, um webinar sobre LGPD para que vocês possam, de fato, estar construindo essa relação de, poxa, quais são as informações que, de fato, me impactam? Quais são as informações que, de repente, eu queria fazer uma campanha de ação promocional não, mas de divulgação, alguma campanha de marketing. Isso vai impactar na LGPD? Então, a gente consegue traduzir isso depois melhor para vocês. Aqui é um pouquinho da jornada do contrato. Então, imagina que hoje você tem lá a plataforma para que você possa confeccionar os contratos, né? A jornada ela é muito simples. Então, a linguagem é muito acessível. E aí existe uma central justamente para te apoiar na confecção do contrato, caso você tenha alguma dúvida. Mas, se você entender que precisa de fato de um advogado, a gente também direciona você. E, no final do dia, o que a gente quer te entregar ou é esse contrato, para que você possa, de fato, entregar para esse cliente e ter o menor impacto possível no teu negócio, ou até mesmo achar um advogado para que você possa depois fazer algum tipo de ação. A nossa central de atendimento, ela funciona das 9 às 18, tá? E hoje a gente também tem um canal exclusivo com a Bel. Então, quando vocês entram, né, na plataforma da Bel, existe lá para baixo canal de parcerias, onde você vai clicar na Lexly para levar até o nosso ambiente, para que você possa ter o desconto e confeccionar seus contratos, e também no apoio, né, jurídico, o que vocês precisarem. Faça você mesmo. O que a gente quer, de fato, é transformar a linguagem jurídica complicada em uma comunicação acessível e descomplicada. Então, aqui colocando um pouquinho, né, do que a gente tem. Então, além dos contratos específicos aqui para o segmento, para o setor, a gente tem mais de 30 documentos, né? E o mais legal é que, de repente, se vocês precisarem de algum tipo de contrato específico que não tenha na plataforma, você pode, né,
solicitar esse apoio com o nosso time de especialistas para que a gente possa customizar esse contrato e colocar depois na plataforma para vocês. Como termo de consentimento, a gente não tinha e a gente vai criar isso para vocês, para que possa ficar uma solução super simples e prática. E aí, falando um pouquinho da jornada, da confecção do contrato, então eu entro na plataforma, eu escolho qual é o tipo de contrato, depois eu vou responder as questões. Então, essas questões são muito do que você utiliza, e ele é muito didático, né? Ele é muito intuitivo, então não tem o juridiquês aqui, né? Tem a parte do acessível, para que você possa ter essa linguagem super simples e dinâmica. Depois disso, você vai receber esse contrato através do e-mail. Então, você recebendo esse contrato, depois disso, você tem 14 dias para que você possa fazer algum tipo de revisão. Então, imagina que você fez lá o contrato, mas, puxa vida, eu esqueci, perdão, eu revisei o contrato e coloquei o nome do paciente, estava errado, ou o sobrenome faltou uma letra. Então, você pode, né, nesses 14 dias, estar fazendo a revisão. Aqui é um pouquinho da nossa solução, né, do serviço. Então, nos dá bastante orgulho e fala que a gente está no caminho certo. A gente preza muito pela excelência na qualidade e na entrega de valor agregado, tanto para o parceiro quanto para o cliente. Um pouquinho da nossa oferta. Então, hoje a nossa oferta aqui para vocês, né? Eu nem conversei aqui com o Fernando, mas hoje a nossa oferta aqui é garantir essa campanha em fevereiro de 35% de desconto, principalmente não só no contrato, né, do termo de consentimento, prestação de serviço, mas em todos os contratos da nossa plataforma. E não é só o contrato, tá? O que a gente entrega aqui para vocês, como associados da Bel, é um apoio jurídico ilimitado. Então, se você entrar na plataforma, né, da Bel e clicar lá na Lexly, vai ser direcionado para a gente. Então, você vai ter um código de desconto. Esse código de desconto, depois a Bel vai fornecer, né, esse código para vocês. E no final, né, de vocês na finalização do carrinho, vocês vão colocar esse código para ganhar esse desconto. E fora isso, todo o apoio que vocês precisarem no dia a dia, né, esse apoio aí vai ser ilimitado para cada um dos associados. Perfeito, Fernando? Acho que maravilha, isso. Alexandre, maravilha. Pô, obrigado aí, tá, pela oportunidade. A gente está super à disposição de vocês também. Todo o contato, né, da Lexly com os associados é através da plataforma da Bel. Então, toda a comunicação, depois o código de desconto vai ser passado pela Abel. Tá bom, gente? Obrigado, viu? Queria desejar também aí um 2022 aí de muito sucesso, saúde, realizações. E dinheiro no bolso para todo mundo. Com certeza. Obrigado, Alexandre, pelo compartilhamento, né? Então, queria até complementar aí para o pessoal. Hoje a Bel busca parceiros que tragam tecnologia, que tragam solução, que tragam economia, que tragam melhores resultados para a gente melhorar realmente esse ambiente, profissionalizar os nossos consultórios de uma vez por todas, né? Não dá mais para a gente fazer no papel de pão, no fio do bigode, como é comumente feito, né? Porque o risco é muito alto, né? Então a gente trouxe o Dr. Roberto, que é um advogado e dentista atuante aí no dia a dia dos processos, trouxe a Alex, que é uma parceira. Eu já usei o serviço da Alex para fazer o meu relatório de conformidade da LGPD, que também é um outro tema que a gente já tratou em outro encontro. Mais para frente a gente vai trazer de novo isso, né? E tá cada dia mais, a gente tem que se blindar, né? Prevenir para a gente minimizar o risco de ter despesa financeira aí alta. Você viu o Dr. Roberto comentando que os juízes estão aumentando os valores das causas aí para o dentista pagar em caso de problema que tenha, né? Então, o convite que eu faço a vocês é conhecer a Bel, fazer parte da Bel. Eu vou compartilhar aqui uma tela de um convite que eu quero fazer a todos. No dia 28, sexta-feira, a gente vai ter um evento presencial da Bel, vai ser na região da Paulista, em São Paulo. Quem quiser participar, entra também em contato via
Instagram ou direto comigo também. É um evento onde a gente vai ter o Dr. Plínio Tomás e o Dr. Roberto Mota falando do mercado de odontologia, como é que é a perspectiva para o mercado odontológico para 2022, além da gente fazer um trabalho de design thinking, né, que é construir uma solução para esse novo cenário que a odontologia está vivendo, né? Eu tenho recebido aí muitas informações que grandes investidores de fora do país estão vindo para o Brasil, para São Paulo, empreendendo nesse segmento odontológico, as health techs estão vindo com tudo, então é hora da gente que tem consultório, que a gente está começando a jornada ou não, independente do momento da jornada, começar a abrir o olho para o mercado. Então o convite que eu faço a vocês que estão aqui é um convite, as vagas são poucas, né, mas é um convite, não tem custo para participar, e é aberto para a gente trocar ideia, compartilhar ideias e conseguir melhorar esse ambiente para todos, né? Quero agradecer imensamente todos que puderam participar, todo mundo que está assistindo agora o conteúdo gravado também, tem na descrição aqui do YouTube, tem todos os links que a gente falou durante o evento, tá? E venha para a Bel, vem conhecer a Bel, vem conhecer nosso grupo de trabalho, nosso grupo de empreendedores que querem fazer diferente aí nesse 2022. Quero agradecer imensamente o Alexandre, da Alex, o Dr. Roberto, o Douglas, da Prestige, e terça-feira que vem a gente tem um novo encontro aí com mais um conteúdo, né? Então, a nossa ideia é que a gente tenha esses encontros bem direto ao ponto, né? Encontros de apresentação de solução para vocês, para que a gente consiga utilizar no nosso dia a dia. Se tiver dúvida, pode mandar pelo chat, a gente fica à disposição. Obrigado, Cláudia, obrigado, Margarete, obrigado, Gabriela, Ana, valeu aí por ficarem até o fim. E esse conteúdo vai ficar disponível no YouTube da Abel, tá bom? Xandré, obrigado aí, boa noite a todos, bom descanso e vamos em frente.